Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela companhia. Estamos iniciando um novo mês, o mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, mês dedicado às mães. Que você possa colocar também a sua mãe em oração. Se você preferir, escreva aqui no comentário deste vídeo. Quero saudar também a todas as mães que nos acompanham de Portugal. Lá em Portugal, o Dia das Mães é hoje, o primeiro domingo do mês de maio. Aqui no Brasil, celebramos no próximo domingo, o segundo domingo de maio. Queremos rezar então pelas mães, pelas mulheres, por aquelas que sonham em ser mães, por aquelas mães que estão gestantes, enfim, todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, queremos colocar em oração. Muito obrigado a todos que sempre rezam comigo, vocês que também compartilham, vocês que evangelizam, vocês que fazem parte desse canal de evangelização, se tornando membros, se inscrevendo. Então vamos juntos meditar a palavra de hoje, que é retirada de João, capítulo 21, versículos 1 ao 19. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, ele mostra uma realidade, a partir da ressurreição do Senhor, mostra um retorno de Jesus, dos discípulos à atividade antiga, que era a pesca. Jesus que aparece novamente para eles e faz com que eles percebam novamente que a missão não acabou. Se vocês lembram lá no início, quando Jesus começou a convidar os discípulos, Jesus foi lá onde estava Simão Pedro, as outras pessoas que também faziam parte daquela cooperativa de pesca, e assim foi chamando os discípulos. Jesus pediu que eles agora se tornassem pescadores de homens. Com o passar do tempo, tornaram-se discípulos, apóstolos do Senhor, falavam em nome do Senhor Jesus, ensinando as pessoas, mas com esse acontecimento da morte e ressurreição do Senhor, eles acharam que ali tudo tinha terminado e voltaram à vida antiga, aquilo que eles sabiam fazer, a pesca. Mas como fazia muito tempo que eles não pescavam, perderam a prática da pesca. E aqui o evangelista João, ele dá um passo a mais. Jesus de novo aparece para eles, se dá todo esse episódio da pesca, onde Jesus diz: lancem a rede para a direita que vocês vão apanhar. E ali conseguiram 153 grandes peixes. Terminado isso, o evangelista diz: essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos. Terceira vez. E eles ainda estavam vivendo a vida antiga. Voltaram a viver a vida velha. E aí Jesus teve que se colocar diante de Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Os cordeiros, pela primeira vez. E novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro se dá conta daquilo que ele fez um pouquinho antes de Jesus ser entregue. Ele negou Jesus por 3 vezes. E Pedro precisava curar essa ferida que estava dentro do seu coração para se tornar novamente discípulo. É uma renovação das promessas. E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pare de viver esse homem velho, para de olhar para trás e querer fazer as coisas velhas, olhe para frente. E o evangelho de hoje termina dizendo assim: segue-me. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos curar as feridas de negação. Todas as vezes que nós negamos a Jesus ao longo da nossa vida, que nós possamos curar essas feridas, dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então para que você fica olhando para trás? Olha para frente. Por que você fica escravo do teu passado? Olha para frente. Segue-me. Que no Evangelho de hoje nós possamos aprender muitas coisas. É tempo de olhar para frente e se desapegar das amarras do passado, dos erros do passado,
das negações do passado e deixar Jesus nos curar. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um bom domingo. Feliz Dia do Trabalhador, hoje é dia 1º de maio, e que nós possamos sempre consagrar os nossos trabalhos ao Senhor. E até o próximo programa.